Bom dia, galera. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar a estudar o conteúdo de eletrodinâmica. Pronto, vamos lá. A gente estava estudando eletrostático, né? Estava considerando as cargas em repouso. Agora a gente vai estudar os fenômenos considerando essas cargas em movimento, certo? A parte chamada de eletrodinâmica, né? Dinâmica você já sabe que dá a ideia de movimento. Então a gente vai estudar basicamente inicialmente a relação entre essas três grandezas, né? A grandeza que é dada em volts, que é que a gente já viu, né? Que é a DDP, ou tensão. A grandeza dada em ampere, que é a corrente elétrica. E a grandeza dada em ohm, que é chamada de resistência, certo? A gente vai ver inicialmente a relação entre essas três grandezas. Mas se você pegar um pedaço de fio condutor, você não vai levar choque, né? Se este fio não estiver conectado a nada. Mas naquele material condutor há excesso de elétrons, né? Há mais elétrons do que prótons. Então existe uma carga efetiva ali com potencial para gerar energia elétrica. Mas eles estão se movimentando em direções completamente aleatórias. Não há um sentido preferencial nem uma organização no movimento desses elétrons. Então, se você pega no material condutor, você não vai ter ali, levar um choque, né? Mas se você conseguir, de alguma maneira, organizar o movimento destes elétrons em um sentido e uma direção privilegiada, você vai ter a chamada corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado destes elétrons, certo? Eles vão seguir uma direção e um sentido preferencial, organizado. Então, quando isso acontece, eu tenho uma chamada corrente elétrica. Como é que eu vou fazer os elétrons se moverem no sentido e numa direção preferencial? A gente viu em eletrostática que se eu colocar um elétron, ele vai se mover de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, né? Se for um próton, ele vai se mover na direção do maior para o menor potencial. Então, se eu conectar este fio entre duas placas que esteja carregado com potenciais diferentes, por exemplo, uma placa positiva e uma placa negativa, eu vou ter uma diferença de potencial entre essas placas e os elétrons vão se mover na direção do maior potencial, certo? Então, o que causa a organização do movimento desses elétrons é uma diferença de potencial. Se eu submeter este fio, conectar ele a dois potenciais diferentes, eu vou ter esses elétrons se movimentando em um sentido preferencial e, consequentemente, eu vou ter no meu fio ali uma geração da chamada corrente elétrica, certo? Então, se for cargas positivas, elas vão se mover do maior para o menor potencial. Se for cargas negativas, do menor para o maior potencial. E como é que eu determino a intensidade dessa corrente? Como é que eu determino a corrente elétrica? Se eu pegar uma área aqui deste fio e contar quantas cargas passa em determinado intervalo de tempo, eu tenho a minha corrente elétrica, certo? Então aqui eu tenho que a minha corrente elétrica vai ser a variação de carga que passa nessa minha área em determinado intervalo de tempo. Mas o que acontece? Porque é diferente as formas disso aí para a eletricidade. A gente está introduzindo os conceitos ainda, Guilherme. Tem calma que a gente vai chegar lá naquelas mesmas relações que vocês veem no técnico. Vamos lá, pessoal. Mas se você conectar apenas o fio em dois potenciais diferentes,
o que vai acontecer? Os elétrons vão se movimentar da placa negativa para a placa positiva. A gente viu que o potencial ele é dado por a constante vezes a carga dividido pela distância, né? E o sinal da carga a gente considera que ele é uma grandeza escalar. Então o que vai acontecer? Essa placa vai perder elétrons, este potencial vai aumentar, porque o número negativo está ficando menor, né? Já a placa positiva ele vai ganhar elétrons, e a gente sabe que cada elétron, cada carga negativa anula uma carga positiva. Então o que vai acontecer? O potencial da placa negativa vai aumentando e o da placa positiva vai diminuindo. Então vai ocorrer um determinado tempo essas diferenças de potencial vão se igualar. E quando esses potenciais se igualam, os elétrons deixam de se mover, né? Eles só se movem por uma diferença de potencial. E se eles param de se mover, deixa ali de existir uma corrente naquele fio. Então, para que essa corrente continue, o que eu tenho que fazer? Para essa corrente continuar, eu tenho que ter um mecanismo que faça que cada elétron que chegue na placa positiva retorne para a placa negativa. É como se eu pegasse aquele elétron que chega na placa positiva, aplicasse uma força sobre ele e retornasse ele para a placa negativa. Então esse ciclo continuaria ao longo do tempo, certo? Se eu não tiver este mecanismo que devolva o elétron que chegue na placa positiva para a placa negativa, essa diferença de potencial ela vai se igualar e a corrente deixa de existir. Então o que vai possibilitar, o que vai fazer isso, né? Fazer este elétron retornar para a placa negativa. Eu tenho o meu gerador, certo? O gerador ele vai fazer essa ação de devolver as cargas que chegam na placa positiva para a placa negativa. Ele vai devolver os elétrons no circuito, fazendo com que essa corrente continue a fluir, certo? Então aqui eu tenho chamado meu gerador. Então, só antecipando o que a gente vai ver logo após corrente e resistores, o gerador ele vai fornecer a energia, né, para o meu circuito. E o que é circuito, né, que eu estou já antecipando? Quando você escuta lá em Fórmula 1, circuito de Guadalajara, o que ele está se referindo? É o caminho por onde aquele carro de Fórmula 1 vai ter que percorrer, né? Então, o circuito em eletricidade é o caminho por onde a corrente elétrica vai percorrer, certo? Então, isso é a definição de circuito. Então, o gerador vai fornecer a energia, o circuito é o caminho por onde a energia vai percorrer. Então, vamos só olhar aqui a animação, ó. A corrente elétrica chega, o gerador fornece a força para devolver este elétron ao circuito. Vamos lá, continuando. A corrente ela pode ser alternada. O que é uma corrente alternada, pessoal? Os elétrons que estão nessa corrente, eles executam movimentos periódicos. É como se ele executasse movimentos de vai e vem, né? E tem uma corrente contínua, que ela segue um único movimento, uma única direção e sentido. A desvantagem da corrente contínua para alternada é que ela não consegue transmitir energia a longas distâncias. Então, se a gente usasse corrente contínua nas nossas residências, a gente teria que ter uma central de distribuição em cada bairro, certo? Por isso, as estações usam corrente alternada para transmitir até as nossas residências, né? Aí, quando chega nas nossas residências, vários dispositivos convertem essa energia alternada em contínua. Como o Guilherme antecipou aí, né, o Quirino, essa corrente ela só flui quando o circuito estiver fechado. Se por algum motivo este
este caminho é quebrado, a corrente deixa de cessar, certo? Justamente por eu não estar conectando os potenciais diferentes, né? Vai deixar de existir ali a diferença de potencial. Então, toda vez que o circuito é aberto, a corrente deixa de fluir. Isso aqui é como se fosse um interruptor da nossa casa, né, pessoal? Quando a gente liga e desliga uma lâmpada, a gente está fechando e abrindo o circuito, certo? Disjuntores e interruptores são dispositivos de segurança que existem nas residências. Nada mais é do que um dispositivo que abre e fecha o circuito quando uma corrente atinge um valor máximo, certo? Para não deixar que o seu eletrodoméstico, a sua residência sofra com essa variação de corrente, de energia. Quando chega um determinado valor, no caso de um fusível, né, ele derrete, daí o nome fusível, né, ele se funde, e no caso dos disjuntores ele abre o circuito. Então, a corrente elétrica, como é que a gente calcula a intensidade da corrente? Então, se eu puder cortar este fio aqui, observar quantas cargas saem deste fio por intervalo de tempo, eu tenho a intensidade dessa corrente, certo? Então, quanto mais cargas passarem por ali, maior vai ser a intensidade da corrente. A gente viu que a carga é dada em coulomb, né? E o tempo é em segundos. Essa unidade de medida é conhecida como ampere. A gente simboliza pela letra A. Certo? Então, toda vida que você ouvir 10 amperes, 5 amperes, ele está se referindo à corrente elétrica. Não precisa considerar o sinal, certo? Está em módulo. E vamos ver aqui um exemplo. A gente viu também no começo de eletrostática que essa quantidade de carga ela pode ser determinada pelo número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Né? Quem nunca errou? Então vamos ver a aplicação em um exemplo. Cerca de 10 elevado a 6 íons de sódio penetram em uma célula nervosa. Então temos aqui o número de cargas positivas de sódio, né, Na+, 10 elevado a 6. Número de cargas excedentes. Em um intervalo de tempo de 1 milissegundos. Então, intervalo de tempo, 1 milissegundos. Mili, 10 a menos 3, né, pessoal? Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então, ele quer saber qual é o valor da corrente, que a gente chama de I, através da membrana, sendo a carga elementar aquele valor que a gente já conhece. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então é só substituir aqui, né? A corrente é o que ele quer saber. A carga, ele não dá, mas ele dá o número de elétrons. E a carga elementar, então é só multiplicar 10 elevado a 6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso dividido pelo tempo, que é de 1 milissegundo. Se dá para subir um pouco. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, então isso daqui vai dar número com número, né? 1,6 dividido por 1 é 1,6, e vamos juntar todas as potências de base 10. Então vai aqui, na multiplicação eu somo, vai ficar 6 menos 19, e este 3 vai para cima com sinal trocado, menos 3.
Então vai ficar o quê? 1,6 vezes 10. 6 positivo, eu tenho 9 positivo, né? 6 com 3, 9. E menos 19 negativo. Então vai sobrar menos 10. Pronto, daqui o valor da minha corrente. Opa, corrente é amperes. Aí o valor da minha corrente. Certo? Então vamos continuar. Essa corrente ela é contínua, ou seja, a mesma corrente que está no início lá do circuito, ela tem que permanecer constante. Se você tem uma mangueira jorrando água, não importa se essa mangueira mude as suas dimensões no decorrer do tempo, mas a vazão vai ser a mesma. Aquela água ela não vai se perder, né, no meio do caminho. Então a mesma coisa acontece com a corrente, né? Essa corrente ela permanece contínua ao longo do circuito. Então a mesma corrente que eu tenho no início, eu vou ter no fim do circuito, ela é conservada. Então no caso aqui, essa corrente inicial, I1, não importa se o circuito sofre uma redução de dimensão, isso vai continuar constante, certo? Essa mesma corrente aqui, que está nessa parte maior do circuito, vai estar na parte menor. Isso é a conservação da carga. E se esse meu circuito sofre uma bifurcação, uma divisão neste caminho, a corrente ela pode se dividir, mas continua válido, certo? Essa regrinha. O que eu tinha antes permanece constante. Então essa divisão aqui, quando eu somar essas quantidades da corrente, ela tem que dar a corrente inicial. Então eu tenho uma corrente inicial chamada I, ela se dividiu em duas, né, em duas frações, mas quando eu somar ela tem que voltar a dar o mesmo valor que eu tinha inicialmente, certo? Essa corrente ela permanece constante. Então vamos ver uma aplicação dessa conservação da corrente, né, da carga. Eu tenho aqui um circuito e inicialmente está passando uma corrente de 20 amperes em uma extremidade do fio e 10 amperes na outra. E a gente vê que aqui parte dessa corrente vai para o fio superior. Ele quer saber quanto é o valor de 1 e 2. Vamos lá, o que eu tinha inicialmente, pessoal, antes dessas correntes se dividir no circuito? Eu tinha uma corrente de 30 amperes, né? 10 e 20. Isso daqui tem que se permanecer, essa corrente vai permanecer no circuito. Não importa as modificações que eu tenho no circuito, quando eu somar, essas correntes elas têm que ser constantes. Então vamos ver. Se foi 8 para cá, quanto é que vai para aí 2? De 20. Exato, 12, não? Então já pode dizer que I2 é 12 amperes. E para I1, tá vindo 10 do primeiro fio, com mais 8, que vai do fio superior, 18. Vamos ver, tirar as provas dos 9, né? Se eu somar I1 com I2 dá quanto? I1 com I2, 18 com 12, dá 30. Então está entrando 30 no circuito, né? 10 com 20, 30, e está saindo 30 do circuito. Então está correto
né? A corrente permaneceu constante. Então está correto aqui os nossos cálculos. Não dá para tirar uma prova dos 9. A soma em qualquer instante tem que ser constante. Soraya, não entendeu? Pronto, essa corrente, a corrente que entra em um circuito, ela tem que sair do circuito sem perdas, certo? A gente diz que ela se conserva. Então, se aqui eu jogo uma corrente de um certo valor, vamos supor 10 amperes, no final do circuito tem que sair 10 amperes para ela se conservar, para não haver perda, né? Continuidade da corrente. Então, mesmo que o circuito se divida, se eu coloco estes 10 amperes no início, no final, estes 10 amperes têm que sair do circuito. Se der um valor diferente, significa que houve perdas, né? E isso não acontece. A corrente ela é contínua, devido à conservação da carga. Certo? Então, se houve aqui uma divisão, essa corrente foi quebrada. Quando eu somar esses pedaços, né? Quando eu somar essa divisão, ela tem que dar o mesmo resultado que eu tinha inicialmente. Então, uma aplicação aqui, ó. Nestes dois fios aqui no início, estão entrando uma corrente de 30 amperes, né? 10 no superior e 20 no inferior. No final, tem que sair também a mesma quantidade do início. Senão, se sair uma quantidade diferente, quer dizer que houve perdas de cargas, e isso não ocorre. A carga se conserva. Certo? Então, o esquema está ilustrando que destes 20 amperes, 20 está indo para a parte superior. Então, estes 20, ele tem que se conservar. Então, se 8 está indo para cá, o que falta para 20? 12. Então, 12 está indo para direção ao I2. Em direção ao I1 está indo o 10 amperes e o 8 que está vindo da parte de baixo. Então, 10 com 8, 18 para I1. E a gente vê ó, que se conserva. 18 com 12, 30. Que é a mesma quantidade que eu tinha inicialmente. Então vamos lá. Falar dos resistores. Né? Essa corrente ela vai enfrentar uma resistência ao se locomover ao longo de um fio. Né? A gente sabe que o fio ele tem ali os seus átomos que o formam, que o constituem. Então, quando essa corrente vai fluir ao longo do fio, ele vai esbarrar nestes átomos. Certo? É como se você estivesse correndo com um monte de pessoas à sua frente. Não tem como você se desviar de todas, né? Uma hora você vai bater em alguém. E essas colisões, ela vai freando o movimento destes elétrons. Daí a ideia de resistência, né? Ele vai fazendo com que esses elétrons percam aí velocidade. Ele vai freando essa corrente elétrica. Quanto maior a resistência, mais lento esses elétrons vão se mover ao longo do fio. Então, esses materiais que têm alta resistência, a gente chama de resistores. E este é o símbolo que a gente representa, certo? Se você vê este símbolo em um circuito, ele se refere a um resistor. Alguns também representam o resistor dessa forma. Então, isso daqui também se refere a um resistor, certo? Então, se você vê este desenho, ou este desenho no circuito, isso é um resistor. E o que acontece com essas batidas que os elétrons fazem nos átomos, pessoal? Quando o elétron se choca com o átomo, ele vai fazer com que este átomo aumente a sua vibração naquele material. E a gente viu lá em termologia que temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo, né? Então, se este átomo começa a vibrar com maior intensidade, o que vai acontecer? Ele vai liberar energia, e essa liberação de energia é em forma de calor.
Então, exemplo de resistores que você tem aí provavelmente na sua casa: um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, aquelas churrasqueiras elétricas, aquele material que quando a corrente passa por ele começa a emitir calor, são materiais com alta resistência, certo? São resistores. Um filamento de uma lâmpada incandescente, né, é um material com alta resistência, é um resistor também, certo? Aquelas lâmpadas que tinham filamento de tungstênio no meio, certo? Então os resistores eles vai fazer com que haja uma perca de energia quando a corrente passa por ele, ou seja, uma queda de potencial, e ele é muito útil para fazer com que determinada parte do seu circuito receba uma quantidade de energia que você deseja. Então, está entrando 220 volts, eu não quero que determinada parte do circuito receba 220, eu quero só 110 ou uma quantidade qualquer. Então, você usa um resistor para fazer uma quebra, né, baixar esse potencial. Os nossos celulares, né, a gente coloca na tomada de 220, mas ele só usa 9. Então tem transformadores que fazem essa conversão. Então aqui só uma ilustração para vocês compreenderem melhor. A corrente vem com certo potencial, ela chega no resistor, o potencial cai e libera calor. E sai com um potencial menor, certo? Isso é um resistor. Alguma pergunta, pessoal? Eu vi que chegou o horário aqui, eu não quero tomar o intervalo de vocês, né? Então na próxima aula a gente continua com resistores, né? Alguma pergunta? É exatamente, Rafael. O celular ele precisa de 9, né? Ele só aproveita 9 da minha fonte de 220. Então se a sua TV precisa de 15, existe um transformador que vai deixar passar só a quantidade que aquele eletrônico precisa. Então é isso, na próxima aula a gente continua com resistores e vai ver as expressõezinhas que o pessoal usa na eletrônica. Vai deduzir elas. Então é isso, pessoal. Boa aula na sequência. Obrigado pela atenção e até a próxima, né?